Muito bem, muito bem. Estamos começando o Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e este é o primeiro Pod Café Tech que pode estar disponível e não disponível ao mesmo tempo. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Acesse Pro, e hoje a gente vai ter um Pod Café quântico. Sensacional. Diogo Junqueira, CEO da ACS Pro e da ACS Cyber Pro. E para nós é um prazer receber nossos convidados de hoje. Tem uma dupla, né? Não é fácil, a gente está com mesa cheia e vou deixar eles mesmos se apresentarem. Bom, fala aí pessoal, me chamo Ney. Hoje atuo como pesquisador quântico, né? Atuo principalmente na parte de comunicação e tecnologia quântica. Muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez. Eu sou Silvia Coelho, sou idealizadora da Elas Programa, um movimento aí para trazer mais mulheres para a tecnologia. Eu sou engenheira, tenho mestrado em engenharia elétrica, sou paraense, moro aqui em São Paulo e agora também especialista em comunicação quântica pelo Senai Cimatec. Sensacional. Silvia que já é de casa, né, Silvia? Sinta à vontade, senhor. Que isso, já teve em outras temporadas aqui, né? Não, Primeira vez com um tema quântico. Quântico, agora. Ela tempo. tem uma história bacana para contar, você fica atento. Mas, Mr. Anderson, você tem de aprofundar nos convidados aqui, cara. Que história é essa, cara? Pod Café Tech, eu vi você apresentando aí, mudamos. Uma novidade. Conta aí, velho. Quinta temporada, nós trocamos o nome. Sério? Não somos mais Pod Café da TI, sabe por quê? Não. Cabia tudo que a gente trata aqui dentro da TI. A gente está indo muito além de gestão de TI. A gente está realmente tech, indo aos confins quânticos desse universo. E, pô, não dava mais. Tech é pop, né, cara? Tech é pop. Então agora o nosso domínio é podcafé.tech. Quem quiser pode acessar o nosso website, podcafé.tech, muito mais fácil, mas mais tranquilo de acessar, também disponível nas redes sociais, no Instagram. Tem lojinha? Tem lojinha? Tem lojinha, depois de 5 anos. Não, sério, a Silvia testemunha Já disso. começou com estoque cheio, estoque da hora. O pessoal pedindo camiseta, Tem pedindo lojinha. caneca, pedindo... Beleza, gente, Caramba. tem a lojinha Tem agora. tudo. Está disponível, então aproveite. E mais, é também um oferecimento de ACS Cyber Pro e ACS Pro, que são os nossos sponsors. Um oferecimento. É isso tá aí. certo, Então, sensacional. É isso, Vamos vamos que lá. vamos. Então, antes de começar a entrar no assunto, vamos conhecer um pouco mais dos nossos convidados, para quem não conhece, né? Primeiro, começar com o Ney. Ney, fala um pouco mais da sua trajetória, como é que você começou aí na TI, como é que você foi parar como pesquisador de computação quântica, cara? Olha, Como a isso história para um livro até. começou? Imagino. Mas eu comecei como garoto de programa, né? Opa, começou bem. Como muita gente, né? Eu Aham. comecei como garoto de O programa. cara me diz que começou como garoto de programa e completa como muita gente. Então, muita gente. Falando com vocês, comigo não. Muita gente entrou na TI por causa da programação. Então, isso é um fato. Então, eu comecei com a parte de programação, né? Atuava principalmente com a linguagem C, né? Então, e posteriormente, no decorrer da minha carreira e na jornada, o pessoal, meu gerente falou, cara, você é preguiçoso, bicho. Você tem que ir para a infraestrutura que você vai se dar bem em infraestrutura, né? Falei, bacana. E foi de fato. Fui para a infraestrutura, comecei a automatizar os processos, né? E aí ele falou, agora você conhece programação, conhece infraestrutura, você está pronto para ir para segurança, né? Então, eu comecei a atuar em segurança, principalmente em empresas do setor de automobilístico, tecnológico, financeiro, né? E, de repente, falei, acho que a vida ficou muito fácil, né? Como que eu posso complicar um pouquinho mais, né? Pô, vida fácil com cibersegurança, cara. Nossa, cara. Sim, você tá... Ele quis complicar um nível, assim... Vai ter que contar essa história à parte, né? Cara, porque é basicamente o seguinte, ele gosta de problema, cara, porque, assim, pessoalmente, eu estudo muito tudo em tecnologia, eu não entendo nada, eu não vejo nada mais difícil do que a computação quântica, então você que tá aí, se você estiver perdido, bem-vindo ao time, entendeu? Porque esse podcast realmente é pra fundir os miolos, mas é importante porque é algo que vai mudar muito o que a gente conhece hoje como computação. Vamos lá. Bastante. E aí acabei encontrando o que era computação quântica, né? E aí falei, olha, vamos mergulhar um pouco nesse vasto mundo aí de computação quântica, né? E, inclusive, até tem um professor na internet aí que ele fala que se você não entende mecânica quântica, fique tranquilo.
O físico Feynman também não entendia, né? Ele também não entende e os alunos dele também não vão entender. Então faz parte. Então faz parte, então. Sensacional. Vamos lá, agora Silvia Coelho, Silvia Top Voice Liquidinha, é amiga, tá sempre junto com a gente. Silvia, pra quem ainda não te conhece, se é que existe alguém Oh, ainda, meu Deus vamos do lá. céu! Se a Silvia é campeã de audiência de e-mail, a gente tem que contratar a gente só pra responder e-mail. Quando a Silvia vem no episódio, tem que ter estagiário extra pra responder e-mail. Porque hoje não, a IA responde. Entendeu? Porque é foda. Conhecido. É muito e-mail que chega, galera. Mas se apresenta novamente, Silvia, pra quem ainda não ouviu os seus vários episódios aí. É verdade, eu lembro que a gente gravou assim, acho que era pandemia, finalzinho da pandemia, faz os tempo. Primórdios, né? Do foi... Pó de Café. Verdade. Então, eu sou Bem. Silvia Coelho, como eu disse logo no começo, eu sou paraense, eu moro em São Paulo há muito tempo, eu fiz mestrado em Engenharia Elétrica na Unicamp e trabalhei com comunicações móveis em 2000, 2001, a minha pesquisa de mestrado foi em comunicações móveis. Trabalhei com desenvolvimento de software para celular, não comecei como uma programadora, acabei aprendendo a programar por causa de faculdade, né? Na engenharia a gente acaba fazendo mestrado também. Então, eu costumo dizer que eu venho antes da tecnologia, né? Sabe, tecnologia pra gente era um telefone em casa, porque eu sou da época do orelhão. Então quando... Jovens, entendeu? Eu sou da época do orelhão. Aí eu lembro quando meu pai comprou um telefone, nossa, foi um acontecimento na nossa casa, todo mundo corria para atender telefone. Então, assim, acho que quem é nativo digital não entende o que é a gente acompanhar todas essas evoluções. E agora a gente está aqui estudando a grande revolução do momento, que vai realmente mudar tudo, que é computação quântica, tecnologias quânticas, que envolvem outras áreas da nossa computação. E eu acabei caindo nesse universo, assim, meio de loucura, Diogo. Extremamente. Eu conheci a de história, loucura, quando você me Diogo. contou, eu fiquei apavorado. Mas vamos lá, já você vai contar pro resto da galera. Antes, porque muita gente deve estar se perguntando, que diabos é computação quântica? Que diabo é isso? Então, assim, Vamos começar pelo começo. vamos começar pelo começo. Ney, por favor, como nosso especialista, explica o tente. O que é computação quântica, cara? Eu queria defina isso aí para os nossos ouvintes que estão aí se perguntando. Bacana. Bom, computação quântica é tudo aquilo que contenha princípios da mecânica quântica, né? Okay. Então, por exemplo, hoje um processador convencional, né? A gente chama de computadores tradicionais hoje, né? Os computadores tradicionais, eles trabalham de forma binária, né? Então, ou é 0 ou é 1. Né? Então, é dessa forma que sempre vai trabalhar o processamento. Então, imagina que você tenha um labirinto. Esse labirinto tenha, sei lá, 100 maneiras de resolver ele. Né? Então, a partir desse momento, o processador tradicional ele vai testar cada possibilidade de resolução uma por vez. Né? Então, esse é a forma binária do processador trabalhar. Esse é o 0 ou 1, né? Exatamente. O que a gente conhece hoje, é o mundo como ele é hoje. Exatamente. E a computação quântica, ela já é bem diferente disso. E aí a gente entra até em um dos princípios que torna isso quântico, que é a sobreposição. Porque a computação quântica, ela nada mais, nada menos, ela vai testar as 100 possibilidades de uma vez. Ou seja, a gente entra numa fase, sai do bit e passa para uma fase chamada de qubit. Ou seja, eu passo a testar essas possibilidades a 100 de uma vez, podendo esse estado, esse bit, esse qubit quântico, né, ele se tornar 0, 1 ou qualquer outra coisa simultaneamente. E aí é onde a gente cai na sobreposição, que é um dos princípios da mecânica quântica e o que atende também à computação quântica. Então, isso é só um... Entenderam? É, claro, veja bem, quase pós-graduado aqui, vamos lá. O que é a sua proposição, meu amigo? Computação quântica é a vírgula depois do 0. Exatamente. Você começa a calcular todas as possibilidades entre 0 e 1 ao mesmo tempo. Exatamente. Que são infinitas possibilidades ao mesmo tempo. Então, Isso. acaba sendo 0 ou 1, mas contemplando todas as possibilidades no meio do caminho ali. Exato. É como se você vai no interruptor de uma lâmpada, você consegue ligar ou desligar, né? Exato. Mas você consegue fazer muito mais do que isso nesse meio. Você contempla centenas de lâmpadas ao mesmo tempo, né? Então você pode estar ligando, desligando, queimando a lâmpada, explodindo a lâmpada. Todas as possibilidades ali vão ser contempladas nesse Exato. conceito, né? É isso mesmo. Então, hoje, o tradicional, a gente está acostumado com o bit, né? Ou você sempre 0 ou você sempre 1.
né? Então, isso é muito natural. E é muito... no começo, para mim, foi muito difícil entender isso. Mas como assim ele vai ser qualquer coisa? Como que ele... Você me explica. Vamos Como lá. que ele pode ser qualquer coisa aqui, né? E é justamente essa imagem do labirinto fez muito sentido na minha cabeça, né? Então, se eu tenho um labirinto com 100 possibilidades de resolução, eu vou estar resolvendo cada possibilidade de uma vez se eu fosse um bit, né? Então, eu ia testar uma possibilidade, depois outra e depois outra. Então, isso é o bit, é o processador atual trabalhando. Ok. Com o processador quântico, eu vou testar as 100 possibilidades de uma vez só. Ok. Fisicamente falando, nós já temos aí, eu sei, daqui a pouco a gente vai tocar nos 2 chips já recém-lançados, já usando essa tecnologia, né? Mas você sabe definir como é que isso funciona fisicamente falando a questão? Porque hoje eu estudo um processador, você entende como é que ele está fazendo o 0 1. E na quântica? Bom, na quântica, primeiro que a gente tem alguns desafios, né? E o primeiro dele é interromper, por exemplo, uma interpretação que você passa para aquele computador. Porque vamos supor que exista um erro. Você só vai saber depois que aquela interpretação que você passou para ele chegou ao final. Então, esse é um problema hoje, é um desafio no meio quântico, né? Diferente no processador convencional. Se existe um erro, ele estoura na sua tela e fala, olha, tem um erro. Quem programou VB sabe o que eu estou falando, porque você só ia saber no VB se tinha erro só lá no final. Tem um caminho para seguir, então... Exatamente. Então, hoje, na computação quântica, ele é bem similar ao VB, né? Fisicamente, por exemplo, a década de 60, década de 50. Imagina que você tinha os computadores daquela época, né? Que ocupavam prédios, né? Hoje, infelizmente, a computação quântica ainda ela ocupa salas, né? Porque você precisa da refrigeração, né? E aí a gente entra num ponto muito interessante, porque tudo pode ser uma perturbação para a computação quântica. Então, você tem que pensar em que pode existir interferência de campos magnéticos, interferência de temperatura. Então, a computação quântica ela tem que trabalhar em níveis de temperatura extremamente baixos, né? Então, num comparativo do passado versus o futuro, né, que a gente está vivendo hoje, né, a computação quântica é a evolução dos computadores da década de 50, que a gente está nesse período hoje, né? Costumo dizer que a gente está vivendo a época jurássica da tecnologia, porque Bill Gates está aí ainda, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha... da tecnologia ainda estão entre nós. Né? Exatamente. Deles, né? Então a gente ainda está vivendo essa época jurássica da tecnologia, mas a computação quântica ela é justamente esse período que a gente está vivendo, da década de 50, 60, hoje a gente está vivendo isso. E cada vez mais as empresas estão optando por reduzir os computadores, né? Então hoje são salas e aí a intenção é reduzindo isso. Eu já tive a oportunidade de mexer num desses grandes computadores que ocupavam um andar inteiro. E é um negócio assim... Ele passa o cabo nas pirâmides do Egito, você não sabe. Então, assim, tá entre a gente há muito tempo. Ele é jovem, assim, é formal. Eu queria saber o nome da máquina, não sei o nome da máquina, mas assim, eu lembro que eram uns discos desse tamanho assim, uma caixona, você agarrava nas 2 mãos assim, encaixava naquela geladeirona, pá, girava, pum... Contabilidade, tinha, sei lá, 10K de informação ali. Exatamente. E era aquilo ali, fica para vir informação. Exato. E isso evoluiu porque hoje, eu vou nem falar um notebook, vou falar um celular. Né? Então, é muito bacana essa ilustração, imaginando de para onde a gente vai. Mas qual é a diferença? O que a gente vai ter? O que você imagina que nós teremos de resultado disso? Porque existe uma capacidade de computação tão absurda que fica difícil entender qual seria a aplicação, entendeu? Olha, a computação quântica hoje ela é aplicada para os problemas que físicos, matemáticos, até pouco tempo atrás, eles não conseguiriam resolver. O Willow, o processador da Google que foi lançado recentemente, foi um processador que resolveu um problema que levaria septilhões de anos, ele resolveu em 5 minutos, né? Então, o objetivo é encontrar problemas que hoje não são resolvidos
né? E resolver esses problemas por meio de simulações. Encontra coisas que são impossíveis de um jeito... Exatamente. Você está me dizendo que consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, encontra coisas que são... É basicamente uma mulher, né? Mas várias coisas... Provocação para ser assim, você vai me jogar um sapato em cima. Parece que tá me provocando, a minha língua é um chicote. Vai falar, mulher Silvia, cara, conta pra gente, Silvia. Eu tô lá em Goiânia, tranquilo, não tava nem aqui. A Silvia me liga e fala, então, eu tô mudando pra Salvador. Eu falo, Silvia, como assim, né? Eu sempre vejo a Silvia aqui, a gente sai bastante, conversa, troca ideia. Não, eu vi uma palestra aqui e tô indo fazer uma pós-graduação em computação quântica. Como é que é, Silvia? Tô indo. Quando? Semana que vem. Eu falei, tá. Então, Silvia, aí de repente você tá lá e fala, pô, por que não, né? E eu fui ver o resultado disso. A Silvia tem uma história bacana pra contar. Pra quem não sabe, cara, a Silvia é formada no Unicamp, engenheira, nerd pra caramba. Quem trocou ideia já com a Silvia não tem a menor ideia de quanto ela é nerd, entendeu? E assim, eu queria saber um depoimento dela sobre o tema, porque, como eu disse, pra mim, em tudo que eu já estudei, muitos anos na área de tecnologia, não tem nada mais difícil de entender, por enquanto, de que computação quântica. E eu sei que isso vai mudar o mundo, daqui a pouco a gente vai tocar em muitas outras probabilidades, e o que a gente conhece hoje de computação pode ser já era, inclusive segurança da informação, né? Conta o seu depoimento pra gente, Silvia, é importantíssimo aqui pra gente agregar. Eu trouxe até uma linha do tempo aqui, porque foi muito rápido. Não, foi... Desculpa. Foi muito rápido. Meados de 2024, eu fui fazer um intercâmbio em Malta, um intercâmbio em inglês, fiquei lá 8 semanas. E aí me convidaram para participar de um evento aqui em São Paulo sobre a IoT. É uma área que eu já tinha estudado um pouco antes, e eu falei, vou lá para ver, né? Para conhecer pessoas, para entender o que o pessoal estava fazendo. Fazia muito tempo que eu não entrava em contato com ninguém dessa área. Fui lá participar do evento e assisti uma palestra sobre computação quântica. Eu falei assim, sentei lá muito animada logo no começo. E aí era um painel que o pessoal trazia as perspectivas, né? Oportunidades, as inovações, o quanto que isso ia revolucionar o mundo em relação à segurança, a soluções de problemas que a computação clássica não resolve. Então, assim, para mim, tudo foi muito novidade. Mas a parte mais interessante é que, quando a gente ouve de quântica, a gente não ouve de tecnologia. O que está hoje no conhecimento geral é pseudociência. A gente de tecnologia não conversa sobre quântica. Não. É mais a galera que tá falando sobre horóscopo, sobre meditação, fala sobre quântico. Ou então você tá filme da Marvel, né? Quântico também, então, coisa de filme. Pra mim Marvel, tudo foi muito novo. Eu disse, mas como é que a gente fala de tecnologia o tempo todo? A gente tem comunidade de mulheres de tecnologia, participo de eventos, mas a gente não fala de computação quântica. E assim, esse ano é o centenário do que é o início formal da teoria quântica. Então, é muito novo também. Se você considerar 100 anos de pesquisa de uma teoria que já está fundamentada e consolidada, mas 100 anos é muito pouco. E agora está se falando assim, de algo que vai mudar tudo que a gente conhece em relação a paradigmas, principalmente em questão de segurança. A gente está aqui com o Ney para que não me deixe mentir em relação a isso. E tudo que o pessoal estava falando no painel era muita novidade, era tipo uma explosão na minha cabeça. Como que ninguém está falando disso? Como é que a gente não está se preparando para isso em termos de democratização de conhecimento, de se preparar para esse futuro em termos de quais são as próximas profissões, que empregos que vão surgir, qual é a formação dessas pessoas, porque de repente vem uma nova tecnologia e ninguém sabe trabalhar com ela e fica aquela busca por profissionais que não estão preparados ou que tem que se qualificar muito rápido. E aí fiquei super empolgada, eu conversei com o Valdemir, que é o diretor de tecnologias emergentes da IBM, IBM não, Microsoft. Desculpe, Valdemir. Olha só, liga de distância aí, cara. Provocou, hein? Não fique chateado comigo, Valdemir. Também não. Da Microsoft, e assim, ele é super entusiasmado, é pesquisador, está fazendo doutorado nessa área na USP. Então, assim, ele é um entusiasta, apaixonado, pesquisador, profissional, fala disso o tempo todo. Vocês podem ver qualquer palestra dele, ele é muito... Ele que te convenceu, então, Silvia? E assim, é bom de ler. Não, em nenhum momento ele usou a palavra difícil ou complexo. Não.
Aí eu falei para ela, olha, tô querendo estudar algo novo. Então, nessa fase do intercâmbio, eu já queria estudar alguma coisa nova. Eu queria me especializar, ter um pilar mais técnico. Estou há muito tempo nessa jornada de reinvenção. Eu queria voltar a trabalhar. Aí eu saí do mercado, fui cuidar de filho, depois voltei. Aí fui estudar front-end, não deu certo. Fui estudar IoT, não funcionou. Fui estudar blockchain, não funcionou. Aí fui estudar tanta coisa. Aí estava naquele hype da IA. Será que eu vou estudar isso? Cibersegurança. Aí ele falou, não, venha para o mundo do quantum. Você vai se apaixonar. E ele eu conversei meia hora com ele, não sei, de lá com a cabeça já... Não, vou estudar esse negócio. Isso no primeiro dia do evento. No segundo dia, eu estou visitando os estandes. Aí eu encontro um estande do Senai Cimatec. Eu sou ex-aluna de Senai. Eu fiz Senai técnico quando eu tinha 15 anos. Eu fiz curso de microprocessador no Senai quando eu já estava na faculdade. Quando eu decidi voltar a trabalhar, eu fui fazer um curso de IoT, um multicamp do Senai aqui no Santa Cecília. Então, se tiver Senai, eu vou olhar. Eu falei, Senai Cimatec, eu nunca tinha ouvido falar do Senai Cimatec. Que é um centro de pesquisa, é um dos maiores do mundo, é o maior da América Latina de pesquisa, inovação, educação. Trabalha com grandes empresas, tanto no Brasil quanto fora. É um negócio gigantesco que eu nunca tinha ouvido falar. E aí... Vocês têm isso em comum, né? Você também veio da... Hoje eu sou pesquisador de comunicação e tecnologia quântica pelo Cimatec também. Olha só esse negócio, Cimatec aí, cara. Eu não conheci. Então, num dia eu conheço tecnologias quânticas, no outro dia eu conheço o Senai Cimatec, que tem o Queen, que é o primeiro centro de competência no Brasil de tecnologias quânticas. Tem, assim, o investimento que a Embrapi colocou no Cimatec, colocou o Brasil no mapa global de investimento em tecnologias quânticas, tem coisa de 40 bilhões de estimativa de investimento. Então, assim, o Cimatec colocou o Brasil no mapa de tecnologias quânticas no mundo. Até então, a gente não aparecia lá. E tinha um stand desse na minha frente isso foi dia 7 de junho. Aí eu conheci o professor William, que estava ali no stand, que trabalhava no Cimatec na época. Ele falou assim, comecei a conversar com ele, ele tinha um painel lá, ó, especialização em comunicação quântica. Processo seletivo vai abrir dia 17 de junho. Okay. Presencial. Salvador, Bahia. Com uma bolsa de R$5.000. Para engenheiros, físicos. Isso é para mim. É um sinal. Lembra? A gente Tudo faz sentido, né, cara? A gente tem que prestar atenção nos sinais. Era para você e não era ao mesmo tempo. Tava ali. Aí eu falei, mas eu preciso, vai ser presencial. Você vai precisar morar, porque quem... Você não vai ter contato nos meus dois lugares. Não tem AD, não tem AD. Nem conseguir usar a tecnologia quântica da Marvel, que você tá lá e aqui ao mesmo tempo. Mas ela podia estar lá ou não estar lá. E daria tudo certo. Ou estar tudo ao mesmo tempo. Mas não dava pra ser, né? Teoria do gato de Schrödinger. Mas tu acha que eu já tinha ouvido falar dessas coisas? Não, gente, ela tava mergulhando assim, sem ter a menor ideia se tinha água lá embaixo. Vamos lá. Não. As palavras eram assim, vai revolucionar o mundo, vão surgir novos empregos, vai mudar tudo que a gente conhece sobre paradigma de computação, assim, tem muito investimento, vai ter muito dinheiro. Então, você vai pegando essas palavras e colocando no seu balaio. Mas, para mim, eu tô querendo estudar algo novo. Muito novo. Um desafio muito grande. Vou precisar mudar de cidade, se der certo. Vai ter uma bolsa que vai ter uma ajuda de custo interessante, então eu não vou precisar investir nisso. Vou me inscrever. 17 de junho abriu o edital, eu me inscrevi. Tá aqui. Dia 1º de julho saiu o primeiro resultado, porque eles veem currículo, né? Aí depois faz uma entrevista. E dia 12 de julho saiu o resultado. Um pouco mais de um mês dessa palestra. E dia 23 de julho começam as aulas online, que são divididas em trilhas, a especialização. E aí eu fui entender que... Aí que caiu a ficha que eu tinha que mudar de cidade. Eu não tinha onde morar. Eu ia morar sozinha pela primeira vez na minha vida. Olha, eu tenho 51 anos. Eu não considero intercâmbio morar sozinha, porque eu estava estudando, mas assim, sair da minha casa, largar minha família, sair tudinho, foi muito difícil, mas eu não estava pensando direito. Então, ainda bem que começou a trilha com uma disciplina sobre empreendedorismo e inovação. Você fala de design thinking, de modelagem de negócio e tudo.
não começou com quântica, porque eu acho que se tivesse começado, eu não teria saído de São Paulo. Sério? Você queria desistir Meu antes da hora. Deus do céu! Não, relaxa, não. a gente tá aqui já há alguns minutos de gravação e eu ainda tô tentando entender Não, o o Gomes que estava que... assim, onde eu estou? Tá. Não, mas assim, Eu tô aqui mesmo? eu não tive tempo de pesquisar, É. porque era o mês de julho, a gente saiu de férias antes, eu e uma da minha filha, então saiu o processo seletivo, eu não tive tempo de entender o que estava acontecendo, o que me esperava. Ele só disse, não, venha para esse mundo, estamos precisando de pessoas, Bem legal. engenheiros, É. físicos, matemáticos, É. pessoas que gostam de desafios. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. E é o teu papel na vida, até É. como pioneira. Você é a exato. mulher que chega e abre as portas. É uma área nova que Sim. vai trazer uma grande revolução. Eu quero que as mulheres estejam. Não, Então, lógico, eu vou lá você- ver qual vou é. abrir porta, vou chegar Vou- dando bicuda. Então, peraí. A Silvia. Não, dando bicuda meu. A Silvia pensou assim, eu sei que vocês pensou assim. Novíssima Silvia. formação É. e você é a primeira mulher do Brasil. A primeira especialização em comunicação quântica do país foi no Senai Cimatec. A Sim. primeira turma foi a minha e eu fui a única mulher. Ok. Então, eu sou a primeira e É, única especialista também em comunicação única, entendeu? quântica no Brasil. É foda. Mas calma. E não é em qualquer Silvia, lugar, não. É no Senai Cimatec, Vamos- gente. Segura esse nome. E assim como os grandes especialistas da área, você também não entendeu. Calma, Ney. Deixa eu fazer a me pergunta ajuda. aqui. Eu vou fazer pergunta aqui. Calma aí, Silvia. Calma, Conta pra mim o que você me calma. falou o dia que a gente tava lá no pub. Você pensou em desistir algum momento? Várias vezes. Quase todos os dias Sabia no que primeiro você ia ser mês. sincero. Quase todos os dias no primeiro mês. Porque eu estava muito tempo sem estudar. Assim, eu acho que a intensidade do curso pesa bastante, porque era de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. As primeiras disciplinas foram mais suaves. Eu ainda estava passando pelo desafio de, meu Deus do céu, eu estou morando sozinha. Né? Eu fazia tudo... Foi bem difícil, assim, emocionalmente eu estava muito abalada. No dia 1º de agosto, eu ia viajar no dia 4, no dia 1º de agosto eu chorei o dia inteiro, o dia 2 também, o dia 3 também, e eu falava pro meu marido, o que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Para que eu vou me meter num negócio desse? Eu não sei nem o que é. Ele, se você não gostar, você vem embora. Eu não sou de desistir, Diogo. Eu falei assim, não, a hora que eu pisar lá, eu só vou sair no último dia. Eu sei, Mas isso não. por isso que eu queria saber o resultado. Eu tava louco pra te encontrar. As você duas me primeiras, contar. os dois primeiros módulos foram gerais, um de mindset e inovação, outro sobre metodologia de pesquisa, porque é uma pós, a primeira pós foi voltada mesmo para pesquisa, para formar pesquisadores, para inserir pessoas dessas formações, né, de engenharia, computação e física, para começar a pesquisar, porque lá é um centro de pesquisa, ele tem todo um projeto, um planejamento de pesquisa em tecnologias quânticas, né, nessa área pioneira no Brasil. Então, essa pós era para formar pesquisadores. Então, estava quase todo mundo na mesma página do tipo, o que a gente vai encontrar? Uhum. O curso foi muito bem estruturado, então teve a parte de metodologia... Menos você não tava na mesma página. Não, Vamos ser calma. sinceros. Vamos lá, Não, conta aí. sem zoeira comigo. Conta pra mim, Silvia. Aí teve a parte de metodologia de pesquisa muito legal. Assim, a estrutura é muito boa e deixava a gente muito confortável e confiante do que estava acontecendo. Mas quando veio o módulo de introdução a tecnologias quânticas, aí começa a chegar a galera e começa a falar, e é superposição, é emaranhamento, é teletransporte quântico, aí vai os CATs, os BRAS, e entra a álgebra linear. Então, esse primeiro bloco foi complicadíssimo para mim. Eu tenho. Porque eu olhava para os lados, assim, tinha 6 físicos. Os Uhum. físicos eram os que mais estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles sabiam onde tava. E tinha uma galera, um que tinha doutorado, Uhum. estava estudando física quântica já há muito tempo. Ok. Então, essa base de física quântica faltou muito. Óbvio. Faz sentido total. Porque é algo que a gente não estuda. Não, Eu não não, estudei não, na não. engenharia. A física que eu estudei é a clássica e foi mal e porcamente. Tinha umas greves na Abraço pra Federal. Unicamp, entendeu? Não, eu fiz o mestrado na Unicamp, mas a minha graduação foi na Federal do Pará. Um abraço pra Federal. do Mas Pará. assim, a gente faz física clássica. E aí a gente se questiona por que hoje não tem física quântica nas universidades? Cadê a preparação dessas pessoas? Então, e ó, veja bem, é aí que tá, uma pergunta Diogo. interessantíssima, porque a gente A quer gente evoluir mais. precisa entender física quântica para Precisa, entender. porque Pra vamos evoluir entender. agora, porque tá se tornando, eu vou até voltar aqui no Ney. Ney, basicamente, cara, saiu, a Amazon lançou o nome do chip dele aqui, cara, eu vou pegar aquele engraçadinho, o nome, o Ocelot, e a Microsoft lançou o Marjoara, não é isso? Marjoara. E assim, pô,
eu li bastante sobre o assunto e o que parecia estar distante parece estar bem mais próximo do que a gente imagina. E tem mais um chip ainda. Os chineses conseguiram... E ainda... Dizem que o chinês ainda é melhor. Né? Exato. Assim, eles conseguem evoluir, deve ser mais barato, porque olha, pegar com base da IA, no mínimo, mais barato vai ser. A Microsoft está há quase 20 anos pesquisando esse Majorana. Quanto tempo será que a China está fazendo isso e ninguém Foi sabe? só o tempo deles copiarem e Exato. melhorarem. Ainda bem que o ano só... Por favor, os chineses é com ele. Tá? Não, cara, vamos lá. Eles são muito bons nisso. Eles são A verdade profissionais, essa. né? O que eles fazem? Eles pegam Benchmark. Benchmark. Não copia, Cara, não. Eles fazem benchmark. Vamos economizar 20 anos de pesquisa aqui? Beleza, vamos trabalhar em cima da pesquisa que já está pronta. Mais ou pega menos ali, isso. abre, Dá faz creche, engenharia não. Aqui reversa nosso país não tem dar e creche nenhum, vai, não. Vamos embora. Creche o caramba. Contrata 3 ou 4 pesquisadores da Microsoft, traz pra China e Não, resolve o eles não problema, fazem isso, entendeu? não, eles pegam os dados lá. Desculpa. Ney, conta pra gente aí, cara. Quão próximo a gente tá desse algo que muita gente... Pô, está longe. Você falou do período Jurássico, ainda vai ter que acabar tudo para começar outro. Muitos anos de pesquisa da Microsoft para sair agora. Quando eu vejo que o futuro não é mais como era antigamente, como diz o poeta, né? Eu fico assustado, porque muita coisa vai mudar. Então, eu vejo É natural. A própria Google e a Microsoft, elas entendem que mais 5 anos e pode se tornar comercial a computação quântica. Ok. Isso é preocupantíssimo. Então, a gente não está... olhando um pouquinho mais para o passado, década de 70, 80 ali, a gente tem o algoritmo de Shor, né? O Peter Shor lança o algoritmo dele, né? E falando que é um algoritmo quântico. Tá. E como que a gente vai provar que isso é quântico mesmo? Né? Então, na época, não tinha computadores quânticos. De executar e provar Exatamente. que aquilo funcionava. Esse é o ponto, né? A gente está chegando numa época agora em que a gente já tem o computador quântico. Mas isso é uma coisa muito legal que você está falando aí. Pelo seguinte, se eu pego um algoritmo tradicional e eu leio, a minha cabeça, meu cérebro é capaz de interpretar os acontecimentos ali e dizer se aquilo funciona ou não funciona. No caso quântico, como a gente não pensa desse jeito, a gente não consegue interpretar se funciona ou não funciona. Na verdade, sim, porque a própria Microsoft lançou uma programação quântica. É o Q-Sharp. Exato. Ao invés de C-Sharp, agora tem o Q-Sharp. Na verdade, você consegue lá atribuir lá os qubits, né? Uhum. Ao invés de você colocar variáveis, você vai encaixar ali os qubits no meio da programação. Transformou numa forma visível de Exatamente. você elaborar esse raciocínio. Exatamente. Igual uma linguagem de programação normal. Que vai transformar o 0 ou 1 em uma linguagem que você consiga entender. Exatamente. Então, hoje, a gente está num momento em que eu tenho o computador quântico e eu consigo provar que o algoritmo de Shor, ele é um algoritmo quântico. Ok. Tá? E agora existem os algoritmos pós-quânticos, né? Não, a nossa criptografia está em risco, gente. É isso que eu já ia ter que tocar, porque, peraí, você consegue fazer, a gente sabe, para quebrar uma criptografia atual, quanto tempo demora com a computação que a gente tem atualmente. Sim. Significa que tudo que a gente entende de segurança, tudo que a gente entende de criptografia, com 5 anos daqui, significa que não serve para nada, vai ter que mudar tudo. Olha só, excelente pergunta. Na É verdade... preocupação mesmo, a pergunta não, é preocupado pra caramba, entendeu? Na verdade, quais são os principais algoritmos que estão em risco? O RSA e o ECDSA. Porque são algoritmos de assinatura digital, né? Blockchain, né? As criptomoedas, né? Então, são algoritmos que estão em risco. O Bitcoin, então, tá em risco. Olha... Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas eu mas eu posso te dizer uma coisa positiva. Fala. A computação quântica, ela pode ajudar quem esqueceu a sua senha da sua blockchain, da sua carteira, a recuperar. Ah, genial. Olha, pode achar também a pegar. Você pode achar de de uma carteira que não é sua. Você exato, genial também. Então, vai achar do meu coleguinha. Existem pontos positivos e os negativos. Você tá olhando o copo meio cheio, né? Eu tenho um entendimento do porquê disso, e agora eu vou te perguntar pra você dizer se eu tô falando besteira ou não. Que é o seguinte, eu pego uma panela em casa, coloco lá no fogão, certo? E vou cozinhar uma batata. Eu boto a batata, cozinho a batata, depois eu tiro... de batata, só pra me imaginar direitinho. Batata inglesa. Ok.
Ter Tiro. certeza que Vocês eu não tô podia ser uma imaginando. batata baroa? Não podia. Ah, Tem velho. que ser inglesa. Só pra mim Botar ter batata certeza que eu tô inglesa. imaginando. E cozinhei a Correto. batata inglesa. Então tá, vamos Eu lá. tiro de lá, eu tenho uma batata inglesa Não, é só pra cozida. ter certeza que eu tô mentalizando do jeito que você precisa. Perfeito. Então, Nossa. acompanha E se eu eu, quiser uma gente. mandioca, dá pra cozinhar também ou tem que ser Não, ele quer- batata? batata, a história dele. Não. Deixa ele contar. Não, eu tô cozinhando essa batata na minha panela comum. Mas agora eu pego a minha panela quântica Ok? Onde você comprou essa e panela? vou... Na Amazon? Calma. E vou cozinhar na minha panela quântica. Na minha panela quântica, eu já tenho nela uma quantidade absurda de resultados prontos. Então, a tua pergunta, batata baroa, se eu decidir observar o resultado da batata baroa cozida como fica, eu posso pegar. Se eu quiser resultado de uma abóbora como fica, eu posso pegar. Se eu quiser resultado de uma cenoura, como é que fica se fosse cenoura? Se fosse cenoura, o resultado já está pronto. Se fosse ovo, o resultado já está pronto. A possibilidade quântica, ele já executou em diversas possibilidades ao mesmo tempo, e aquele resultado que eu decidi observar, eu já tenho um resultado pronto. É por aí? Até um exemplo mais simples. Eu vou pegar um exemplo de um físico brasileiro É também. bem complicado, inclusive. Sabe aquela Pegar- música de abóbora faz melão, de melão faz melão? Deve ter sido baseado na teoria de Já Mr. tá Anderson. pronto. aqui. Até um exemplo mais simples. Antes do teu exemplo mais calma. simples, qual é o lance do mais pronto? Não, é complicadíssimo. Não José. é, cara, porque é o seguinte, o lance da senha que você colocou, Não, é menos complicado do que da abóbora faz melão, do melão faz mas melancia, é isso, você entendeu? tira da panela a senha que você quer. Ele já testou todas as possibilidades. Você vai lá e qual que Ele não funciona? Essa transformou a aqui. senha em abóbora, entendeu? A diferença é essa. Ao invés dele testar Não, uma senha de cada vez, ele entendi, testa todas ao mesmo entendi. tempo. Vou fingir que eu entendi e concordar com você. Até um exemplo mais simples. Opa, por favor. A vassoura e o aspirador. Ok, bem mais O simples. que é mais fácil você varrer a sua casa? Com vassoura ou com aspirador? Depende. Depende. Com certeza você vai optar por um aspirador. Principalmente os aspiradores aí, robôs agora que não, andam aí é sozinhos. claro. Né? Então, é muito Se mais eu for fácil. varrer, é melhor. Tanto faz, entendeu? Então, mas o ponto é justamente esse, né? O que você vai usar ali? Qual tecnologia que você vai Aham. utilizar para desempenhar aquela função, né? Muito provável que você vai optar pelo aspirador de pó, né? Embora o aspirador de pó, ele não substitua uma vassoura em muitos casos. Né? Uhum. Então, Por isso que eu falo, depende. algumas vezes você pode até utilizar a vassoura. Mas quando você tem um aspirador de pó, você vai usar mais o aspirador de pó do que a vassoura. tendência é essa. Essa é a tendência. Uhum. Então, a computação quântica... Quanto mais eficiente for esse aspirador, Aí é o ponto. maiores as explicações você vai ter para ele. Exatamente. Então, isso é a computação quântica, é o aspirador de pó, e a Muito clássica melhor exemplo do é a Newton, vassoura. Sua panela quântica aí da... Eu nem estudou para isso, Ai, pô. pode também, né, cara? Você tá tentando explicar. Eu tô falo até agora. aqui. Sabe como eu conheci? Imagina. Sabe qual é o meu conhecimento sobre o universo quântico? O dono da Marvel. Da Marvel, desde o meu moleque, também, lendo quadrinhos É e o tal. mesmo meu, entendeu? E até para quem tá em dúvida, eu vou até falar sobre o universo, quem já falou Marvel aqui várias vezes, o que acontece? Qual a ideia é o multiverso? A ideia de que a É a nossa... fase nova da Marvel, sabe essa Não, fase? mas que não- a fase nova da Marvel mas é antiga dos quadrinhos. Que qual é o Não. conceito? É a ideia de que a nossa existência ela está acontecendo ao mesmo tempo em vários universos paralelos. Então você é todas as possibilidades daquilo que você poderia ser ao mesmo tempo. A fase nova do Aí cinematográfico. Aí você tá E- falando os qubits aí. E a gente vivencia essa porque essa é que nós estamos observando. Esse é o ponto. Essa que é a ideia. E se você decidir observar outra coisa, você muda de universo. Uhum. Essa que é a ideia. O próprio Willow. O Willow, alguns pesquisadores entenderam que o Willow ele provou a existência do multiverso. Né? Ainda existe aí. Você tem Não. vodka aí? Eu tô literalmente procurando um multiverso que eu entenda o que tá rolando, entendeu? Se você tiver vodka, eu aceito. Agora, eu Tô não precisando de tequila. Uma parte do time de cientistas do Willow acredita que o resultado que o Willow trouxe representa a prova necessária para o multiverso, a existência do multiverso. Mas ainda a comunidade científica ela ainda está muito dividida, né? E provavelmente vai ter um segundo. Também. Vamos lá. Olha, Olha só. é muito difícil ainda você. Olha, tem que fazer uma pergunta. né? Muito Glória Olha, Pires nesse momento. É muito não consigo difícil. opinar. É muito difícil.
A opinião da Silvia. Não, Faz a Glória Pires agora. Vai lá, eu Silvia. não consigo opinar, gente. Muito bom. É porque Essas coisas que vocês difícil. trazem Obrigado. dos filmes. Não, é muito loucura. É tudo como é licença poética, É, né? poética Aí você demais, traz pro é. filme que é da Não, ficção. mas vamos lá. Gente, O argumento de que talvez tivesse provado a existência de multiverso, se eu entendi bem, é baseado na ideia de que o tempo que levaria para fazer o cálculo dele seria mais tempo do que a história do nosso universo. Então, Tenho certeza que os ouvintes estão entendendo pra caramba. Então, Nesse momento. isso seria, hipoteticamente, o que ele processou ali necessitaria mais de um universo para existir aquela resposta, entendeu? Então vamos falar do nosso É universo. um nível, Agora é um eu nível entendi. divino de conhecimento, entendeu? eu É o entendi. por trás do 42. Mas, gente, não, mas vamos lá. Tudo isso que vocês estão falando é exatamente o que acontece quando a gente começa a estudar quântica, porque não é intuitivo. Não, claro Aí que você traz uma batata, aí traz uma cenoura, uma panela Aí a panela de quântica. pressão, você tenta Aí a fazer gente. analogia. Aí a Eu tô aqui na vassoura, Mercado Livre, é o panela. aspirador, aí é o gato que morre, porque não faz parte da nossa compreensão, porque não é um corpo. A gente faz É um monte de analogia, átomos, e é uma moléculas. loucura. É um negócio que a gente realmente não vê. Então, essa foi a minha dificuldade. Eu fiz engenharia. Claro. Aí eu ia para aula de cálculo, É. aí eu fazia o cálculo, aí dava o É. resultado, e dizia, não, isso aqui tá 100% certo. Aí você vai para aula de circuitos elétricos, de Então. eletrônica, aí vê lá a teoria, aí vai para o laboratório. Aí você coloca os componentes, aí você mede, pô, E aquilo lá, funcionou, você vê, eu né? tô vendo. É material. A medida, não deu errado a medida, alguma coisa eu errei no cálculo, aí vai e volta. É. Então eu consigo testar, experimentar. E na quântica, como é que a gente faz? Exato. Na teoria, É, entendeu? esse é o X. E aí, isso também dá muita abertura para a pseudociência, porque Dá. fica na nossa imaginação, muita loucura. na nossa crença. Aí tem todas essas maluquices. Qual é o ponto aqui? Que é muito difícil a gente compreender mesmo, porque a gente não consegue visualizar. Aí você traz esses exemplos para da se panela de aproximar pressão, que eu tô do que a tentando gente. encontrar no Mercado Livre, E que eu aí, não quando achei. você vai na computação clássica, você faz lá o algoritmo, aí você desenha um fluxograma, aí você faz os testes dos laços, às vezes você vai lá e compila e funciona. Você tá vendo. Mas é aqui, a gente tem ainda não lógica. consegue ver. Eu nem sei se... Então, assim, para mim foi bem... Aí você vai estudar ótica quântica. Tem a ótica que já é difícil. Uhum. Aí tem aula de ótica quântica. Ótica foi difícil mesmo. Eu gosto disso, mas a ótica era meu ponto fraco. Não, e é a base de tudo, assim, de todas as... Então, assim, para democratizar mesmo, para as pessoas entenderem, existem áreas de tecnologia quântica que não é só computação, existe a comunicação quântica, o que a gente conhece hoje de comunicação digital e clássica, você vai fazer um paralelo para a comunicação quântica, para a rede quântica, internet quântica, você Tudo vai... mudar. Eu acho assim, as coisas vão Vão se coexistir. Eu ia usar a mesma palavra. Esse é Que o legal. momento Vai de coexistir. A Vai ter computação... a criptografia quântica pro meu Bitcoin quântico. vai ter Então, é justamente Vamos isso. lá. O as Nietzsche, coisas vão coexistir. Vai lá. o Vai, Nietzsche, fala sobre o Nietzsche, ele negócio. tem um padrão, hoje ele já estabeleceu um padrão de mercado de criptografia pós-quântica. Então, Ok. desde 2016, o Nietzsche veio fazendo chamadas e testando algoritmos de criptografia Tem isso hoje pós-quântica. já, então. Já tem um padrão que ele Tem, ele sim. nasceu em 24, né? Uhum. Em 2024, o Nietzsche estabeleceu esse padrão. Se eu não estiver enganado, são 8 algoritmos, né? O Falcon, o Sphinx, Tem os nomes o nerds Kyber no de meio. Lithium. Tem o enfim. Falcon do cara. Enfim. Personagem da Marvel. Então você já tem esses padrões. Porém, aí a gente entra até num outro ponto, que é a comercialização disso tudo. Porque o pessoal agora virou a febre quântica, né? Então, meu produto tem quântica. Não, no meu software também já tem quântica. Espera aí, gente. O meu ponto hoje, o meu ponto de pesquisa também é fundamentar justamente isso. O que é quântico e o que não é. Opa, Né? conta pra gente. Fala mais sobre isso. É justamente um dos pontos da minha pesquisa hoje dentro do Cimatec é ajudar a entender isso, né? Hoje, a gente já tem um algoritmo quântico, né? Que é o algoritmo de Shor. Você já tem um computador quântico. Como é que você vai saber se esse algoritmo pós-quântico funciona ou não? Isso que era a minha pergunta. A partir do momento em que as empresas colocarem a mão em cima de computadores quânticos e testarem esses Cinco anos, algoritmos. então, não tem que esperar pra ver.
Olha, Tem gente que fala É tipo o bug 5, do 10, Olha, são algumas décadas. tem empresas... Tipo o bug do milênio. A gente vai ver, vai funcionar. Basicamente isso. É isso. Mas se você olhar, por exemplo, a IBM, Google, Microsoft, enfim, são empresas que já estão com computadores quânticos dentro dos seus ambientes, né? Já estão trabalhando com isso. Porém, eu não vejo boa parte do time de quântica falando de algoritmos pós-quânticos. Eles estão falando de processamento neste momento, que é o que importa. Como que eu vou testar um algoritmo pós-quântico? Provavelmente quando eu tiver uma rede quântica, quando eu tiver um ambiente quântico ali para provar aquilo, né? Porque a Universidade de Xangai, por exemplo, né? Os professores de lá, eles conseguiram quebrar uma chave RSA de 20 bits. Eles quebraram. Foi provado isso. Eles trouxeram um ensaio científico e tudo. Cara, isso levaria quanto tempo? Exato. Faz um comparativo 20 pro atual. Olha, 20 bits não é uma chave grande. Aí todo mundo pode falar, né? Mas é uma chave de 20 bits. A gente, né? Não é uma de 2048 bits. Faz um... Vê se você consegue esse comparativo aí pra gente. Senão você vai pedir uma ajuda aqui no nosso matemático Oswaldo de Souza. Mas nessa visão hoje, por exemplo, você pensando que já é possível quebrar, já foi possível documentar cientificamente que foi quebrado um algoritmo quântico, por meio de um algoritmo quântico foi quebrada uma criptografia tradicional, isso gera um ponto de atenção. Isso. Né? Me gera bastante preocupação. Imagina, todo mundo hoje está desenvolvendo algo. Quantos devs tem aí? Quantos protocolos tem aí? Cara, tudo hoje a gente é dependente de criptografia. Exato. E a hora que chegar a computação quântica, você falou talvez 5 anos está comercialmente. A partir do momento que está comercialmente, a gente entende que, cara, os hackers Black Hat, os caras que estão aí, os caras do mal, não os hackers do bem, né? Os caras do mal, eles vão colocar a mão nisso, cara, porque eles têm um business bilionário na mão deles. Eles vão querer atacar. E aí, cara, o mercado está preparado? Tudo que a gente vê agora, a gente vai ter que sair atualizando. Como é que é? O que vai mudar? A gente entra na teoria, na teoria do caos aí, né? Que todo mundo fala, né? Mas já tem gente armazenando dados, né? Criptografados. Dados não, mas isso daí, não, é tudo teoria. Não, então, e não é, né? Não é, né? Então, provavelmente, sim, tem gente armazenando esses dados criptografados. Principalmente governos, né? Com certeza. É uma preocupação de governo. Com certeza, de não tem dados. como. A gente entra no caso do Snowden, né? Que provou lá, por A mais B, que os Estados Unidos conseguem armazenar 24 horas de gravação de ligações mundiais. Né? Então, imagina o volume que é isso dentro de um banco de dados. Né? E você conseguir armazenar dados criptografados, já pensando num futuro que você pode quebrar isso, é um ponto de preocupação. Né? Obviamente que o que a gente tem hoje, né, a gente vai precisar, como a Silvia estava comentando, né, coexistir isso. Não é simplesmente, agora é tudo quântico. Desliga tudo que é tradicional. Não vai ser assim. Vai ter que ser aos poucos, né? Então, a princípio, né? O que eu, Ney, imagino que vai acontecer. Os primeiros servidores quânticos. Os servidores vão atender principalmente universidades, governos e etc. Pessoal que investe pra caramba ali em tecnologia. Grandes indústrias, Grandes né? indústrias, Fármacos, pesquisa, farma. Materiais, Imagina baterias, que farma vai ser medicação. sensacional, né, cara? Exato. Você vai encontrar cura para diversas doenças. Possibilidades rapidamente. Coisa de moléculas, essa corrida que nós tivemos pela vacina, testando uma de cada vez, poderia ser... A computação quântica é vista para aplicações muito específicas. Com certeza. Porque tem custo, muito custo envolvido, né? Sim, então, não é assim, vai surgir o computador quântico e adeus o que acontece, assim, a minha preocupação é tudo no início tem um custo alto. Imagina o computador lá atrás, na época que você falou, era altíssimo. Hoje vai popularizando, à medida que vai popularizando e vai comercializando, vai ficando mais acessível. E à medida que fica mais acessível, tudo que a gente conhece hoje, imagino que todo mundo vai ter que reaprender. E aí, Silvia, eu imagino o pessoal aqui agora, todo mundo tá lá, um monte de gente jovem, vou começar a estudar computação quântica, eu preciso de mais um pouco de depoimento e dica. Aí eu vou pedir da Silvia o depoimento de pessoa que começou nerd, extremamente assim,
Quem conhece ela sabe. Eu sou estudiosa, é por Estudiosa, isso que eu me enrosquei não, muito. Eu queria aprender tudo ao mesmo tempo agora. Exato. E vou pedir também uma dica para você, Ney. Como é que... Quem tá ouvindo hoje, eu quero entrar nesse mundo e não é tão doido igual a Silvia, eu vou pular de ponta cabeça e depois eu vejo o que tem lá embaixo. Por onde começa, como é que faz, qual que é a experiência, que dica que vocês podem dar? Vamos lá, Silvia, começa você primeiro, que você passou por um perrengue aí, conseguiu finalizar e assim, eu tirei o chapéu. Eu sabia que você não ia desistir. Eu falei, a Silvia não vai desistir nunca. Ela não desiste. Olha, Ela não aceita a eu falei derrota. assim, nossa, no começo eu queria muito desistir, porque assim, imaginei. o primeiro mês foi bem complicado em relação de justamente eu tentar fazer paralelos com o que eu tinha estudado no mestrado, na graduação e outros cursos de programação que eu fiz. Então, assim, não existe um paralelo. Então, assim, até você se desapegar disso... Nunca foi nada tão difícil. É isso aí. De todas as coisas difíceis que já fez... A hora que você muito único. Teve uma disciplina de métodos matemáticos, que era cálculo, para a gente entender a base. Então, para a computação quântica, para você entender, existem as portas lógicas da computação clássica, existem as portas quânticas. E existe ali uma matemática que é a álgebra linear. Então, quem já estuda cálculo, álgebra linear, ok. Aí, hoje, assim, o pessoal começa aprendendo, precisa entender álgebra linear e Python, que é aquele que tem um SDK agora não me deixa falar besteira, é da IBM, que é o Qiskit. Tudo a Silvia, a IBM, um abraço. Ela adora a IBM. Eu gosto das Big Techs, né? Patrocina a gente aí, ó. De olho na Não, mas assim, existe uma plataforma educacional que é livre, que é gratuita, que você consegue ali fazer essas simulações e quânticas, usando computação quântica, que é álgebra linear e Python. Você consegue ir lá e fazer? Então, assim, tem uma iniciativa aí que é global, que todo ano tem um curso eu fiz, acho que foi em dezembro ou novembro, que você tem que ter alguma base aí de computação, você tem que saber programar, e você consegue fazer ali os módulos e aprendendo quântica, mas você não vai aprofundar em física quântica, você já vai pegar a coisa, você não precisa entender a coisa do detalhe. Se você já programa qualquer linguagem clássica, você vai entender, que vai começar em Python, entender um pouco de portas quânticas, não precisa ir muito no detalhe. Eu ia muito no detalhe, eu acabava me perdendo mesmo. Você gosta mesmo de complicar cálculo, de cálculo. A parte de física quântica foi bem complicada, então eu acho que precisa esses conceitos, né? Entender a parte histórica, acho que é importante. Assim, eu nunca tinha estudado com físicos, e eles são muito apaixonados. É tipo The Big Bang Theory, não, assim, eles são essa imagem que eu tenho, assim, imagina você a Silvia ser a Penny. Eles são muito apaixonados. A Silvia é nerd. Caralho, é exatamente isso, cara. Mas eu não sou essa nerd clássica, né? Não, mas você é nerd clássica, sim, Silvia, para. E aí, de repente... Não, você é. Aí, de repente, a Silvia tá no Big Bang Theory e ela é a Penny. Ela não é a Penny, não. Cara, porque ela tá lá perdida, porque os caras tudo falando uma linguagem complicadíssima. Assim, os caras já vieram preparados para essa pós. É óbvio. São meus amigos, inclusive, eles do meu grupo de estudo. E eles não me ajudaram a desistir, me ajudaram a não desistir, porque, calma, eles já vinham estudando. Então, eles fizeram física, licenciatura, um fez graduação, terminou a graduação recentemente, o Antônio, o Cássio estava fazendo mestrado já, eles já vinham apaixonados por quase quântica. Igual você, que fez uma palestra nesse dia do Bahia. Aí o Henrique fez doutorado, ele tinha doutorado em quântica. Então, eles já tinham, já estavam desapegados da física clássica, eles já conseguiam compreender os conceitos. Para eles foi muito mais fácil. Então, para quem está começando, eu digo, vai estudar física quântica. Vai entender a história, o que esses físicos pensavam. Porque até lá no comecinho, lá no início do século, eles ainda também não tinham muita... Os físicos brigavam, eles não entendiam o que estava acontecendo e tinha divergências. Então, a gente vai demorar, quando começa, sem entender. É Big Bang Theory mesmo. Eles brigavam, assim, não, Einstein falou coisas fantasmagóricas, isso daí é viagem da sua cabeça, e depois... Então, assim, houve muita discussão até chegar na teoria. Então, é difícil, é complexo. Na palestra, ninguém falou que era difícil e complexo. Claro que não. É apaixonadíssimo. Precisa de mais gente. Venha. Então, acho que assim, é o momento de quem gosta de física, não abandonou física, né? Então, para quem estudou física, esse é o momento, assim, porque a gente não estuda quântica na universidade. Só para quem gosta e aprofunda. Então, o pessoal que já tinha esse conhecimento de quântica, nadou de
de braçada, assim. Entendi. E é muito legal de ver que eles são muito apaixonados. Uhum. Aí você vai lá, faz um cálculo, aí vê um resultado, aí a gente fala assim, coisa linda. Eu nunca vi engenheiro falar que um resultado, um cálculo é lindo. Já? Eu não. Então, os físicos são apaixonados. Não à toa chegaram a toda essa teoria, as coisas estão evoluindo. Então, para quem está começando, eu acho que estuda física. Para quem não tem conhecimento nenhum de física, tem lá várias plataformas no YouTube, tem aquele canal, a Khan Academy. Eu fui fazer aula de física, de ótica. Entendi. Onda, partícula, experimento de dupla fenda, tudo que eu ouvia falar, eu vou estudar, que eu quero entender. Os fundamentos Como é que levaram esse começou? raciocínio, né? Essa discussão começou há 100 anos atrás, mas quais foram os primeiros experimentos? Você começa a entender que que não é o que a gente visualiza, né? Não é corpo, não é matéria, é elétrons, né? E aí você começa a entender como é que essa galera chegou nisso. Então, eu acho legal estudar física. Não sou uma apaixonada por física, fui obrigada a estudar nesse momento, na época da engenharia também. Mas eu acho que é muito legal estudar para compreender como é que as coisas funcionam no detalhe. E aí você já começa a ter essa compreensão, mesmo que não entenda de forma mais profunda, mas eu digo, foi por aqui que começou, então vamos seguir os passos dessa galera. Álgebra linear e tem canais no YouTube que ensinam física quântica, que eu acho que é legal também. Eu fiz uma lista, eu posso deixar os links. A Silva, na verdade, vai deixar... Eu fui fazer... Você vai ter um monte de gente pingando no seu LinkedIn. Eu fui fazer os passos pra atrás. passar essa lista. Porque eu senti falta dessa base. Fundamento. Desses conceitos. De fundamento. Quando a gente fala assim, tu vai estudar, vai aprender uma linguagem de programação. Você precisa aprender lógica de preparar o material que um monte de gente vai pedir. Raciocínio lógico. Vai aprender computação quântica? Aprenda o que é já física quântica. Na física quântica você vai ter. Exato. Não precisa, né, ser uma pessoa que vai escrever um artigo ou desenvolver algo. Não precisa ser um pesquisador a fundo. Mas a base tem que ser sólida. Eu senti falta dessa base, então, para mim foi muito complicado no começo, porque eu estudei física. Mas você chegou lá, Silvia, você é vencedor, você é foda, entendeu? Estudei física 30 anos atrás, e assim, na universidade, que tinha greve pra caramba, não tinha física quântica. Então, eu acho assim, é um momento em que também precisa rever esse currículo nas universidades. Os engenheiros precisam estudar física quântica. Ciência da computação precisa estudar física quântica. Nem que seja Tem que mudar o grade urgente, né? Pô, continua dando a mesma coisa, mas a gente está falando de um novo momento aí, dessa revolução, e que a gente não vê a base na faculdade. Porque, Ney, até ia fazer a pergunta, né, cara? Imagina a computação quântica mais IA, tudo no mesmo mundo. Como é que... Aonde a gente vai chegar, Ney? Eu vou usar a frase do Dr. Michio Kaku. Como é que é o nome do doutor? Michio Kaku. Ele foi no programa do Joe Rogan, né? Ok. Foi lá no podcast do Joe Rogan. O podcast Rogan. é pequenininho. Exato. Ali. Um abraço pro grande Rogan, entendeu? E o doutor, o Joe, ele perguntou justamente isso, né? A junção de computação quântica e IA. Nossa, aí o Joe Rogan você tem o meu tipo como é que é? Vai achar. Praticamente o Joe Rogan. Aí, então, como é que isso vai... O que a gente pode esperar disso, né? E aí o professor, ele contextualizou, né? Primeiro, que a gente tem o super software, né? Que é a inteligência artificial. Então, é a maior evolução de software que a gente tem hoje no mercado. É a IA, né? Que, convenhamos, ela não passa de um plágio digital, né? Então, é o ensaio do que acontece embarcado dentro daquele software, né? E do outro lado, a gente tem o super hardware, né? Que é o computador quântico, né? E nas palavras do professor, ele coloca no final, cuidado. Cuidado. Porque a gente está falando de duas coisas que... O meu amigo aqui tá com medo da Skynet. Não, agora eu vou concordar com o Anderson que fudeu. O meu amigo aqui... Trate bem a IA, viu? Oi, bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Como construir um bunker, entendeu? Tá certo, tá aqui, cara. Agora faz todo sentido os caras das Big Techs estarem construindo bunker adoidado, cara. Miserança, põe uma vaga aí que eu vou com esse de sócio nesse bunker que você quer construir. Vamos lá, o meu autor favorito é autor de Eu, Robô. Ele tem um conto... 23ª vez que ele menciona ele aqui. Um abraço. Asimov, eu sou fascinado. Ele tem um conto
que fala exatamente sobre um computador gigante, né, com capacidade computacional inacreditável e que junta ali a inteligência artificial e tudo mais e vai crescendo, até que tudo acaba e fica só o computador sozinho. Meu Deus. Toda a humanidade passa, tudo acaba e fica só o computador. Aí o computador diz assim, faça-se a luz. E fez-se a luz. ele poetizou a criação de um Deus, entendeu? Porque o que acontece? São capacidades que estão muito além do que a gente não tem capacidade de imaginar o que uma máquina dessa seria capaz de fazer. Tira da tomada na tá tudo certo. De pressão, Luciano. Você tá entendendo? Rapaz, é só tirar da tomada, velho. A gente não tem como imaginar. Tá além da nossa capacidade. Já tentou desligar o Tem Skynet cálculos que faz que levaria, sei lá, 30 milhões de anos em um segundo. Entendeu? E aí você fica assim... Tá então, muito como além é que a gente toma cuidado, Ney? Me fala aí que eu quero começar a me prevenir. Cava um buraco. Eu já falei. Eu tô construindo o bunker, a galera fica zoando, mas assim, o projeto já está... Eu vou entrar de sócio agora, viu? E outra, agora tem data pro meu bunker, viu? Ah, tem? Tem data. Daqui 5 anos ele falou. Tô falando sério. Ele é doido. Não, tô falando sério. Agora Porque é o seguinte... sócio com ele agora. Em 2032, se não me engano, tá para cair um asteroide possivelmente na Terra, entendeu? Gente, mas toda 98% de chance. Se tu for ver, cada século da humanidade, antes de Cristo, já tinha gente prevendo o fim do mundo. Então, ó, a cada 100 anos tem um fim do mundo. Conspiração com mistério. Você que gosta de conspiração, contate o mistério. Existe uma possibilidade real. Tá no Wikipédia, velho. Tá no Wikipédia, é real, porra. Ah, tá lá, velho, eu vi. Tá na internet. A cada século eu vi no meu grupo do WhatsApp. A cada século tem uma previsão de fim do mundo. O pai do Diogo me mandou um vídeo no WhatsApp. Você viu? Então. Meu pai mandou, tá falado, tá era. Mas vamos lá, olha só. Tem muita coisa rolando agora. E assim, é importante dividir, que a gente brinca até com a coisa. Existe... Eu não tô brincando mais não. Física quântica, uma coisa, computação quântica, a gente está falando de outra coisa, mas a gente está falando sobre uma forma de pensar, né? Uma construção de raciocínio diferente. Uhum. E aí isso mexe com a matemática, mexe com tudo em volta. E eu acho legal essas inspirações, que isso vira um papo de bar sensacional. Né? Porque assim... tem que ter muito álcool, inclusive. Papo de bar, assim, vamos lá. Muito álcool pra gente tentar Cresce que o que nós vivemos aqui é uma simulação, certo? Se é Matrix agora. Não, não cresce isso. Pessoas emblemáticas afirmam essa possibilidade. E tá tudo bem. Mr. Anderson realmente ele é. Tá vendo que ele é hello, Mr. Anderson. Não, mas vamos lá. E se isso hipoteticamente existe e é desse jeito... E se já aconteceu? Não seria de acordo com a computação tradicional. Seria, no mínimo, a computação quântica. Isso explicaria o nosso universo ser quântico. E não... Então, assim, a gente está simplesmente entendendo... A natureza é quântica, foi o Richard. Exatamente. A natureza é quântica, ela não é binária. A gente está entendendo a natureza das coisas. Então, assim... E eu acho que 100 anos é muito pouco para ter estudado. Muito pouco tempo, talvez, para ter chegado. De novo, a gente ainda está no tempo jurássico da tecnologia. Então, esse é um ponto importante. Obviamente que daqui a alguns anos, né, numa perspectiva... Hoje quem nasce, já nasce com o celular na mão, com os gadgets hoje já no pulso, né? Smartwatch, o Ring agora, o óculos da Google, enfim. Então você já nasce com diversos gadgets hoje, né? Mas para quem é da década de 90, como eu, né? Eu não nasci com tecnologia em todo o ambiente. Isso, né? Como a Silvia falou, quando a minha mãe colocou um telefone em casa, pra gente, aquilo lá foi um marco, né? Você trocava linha telefônica em terrenos aí. Caríssimo, né? Sim, era. Meu pai foi no banco com um negócio desse tamanho, um bolo desse tamanho de dinheiro que ele guardava no colchão para comprar telefone. Então, business, né? Meu pai tinha para 2 linhas, ele fez um negócio, era cheio de fazer rolo. Meu pai era investimento. Mas a gente tem que pensar que nesse momento que a gente está vivendo hoje, é um passo, a gente está vivendo de fato a crista da onda da computação quântica, né? Porque quando a gente, até 2018, por exemplo, a gente falava de privacidade. O que é privacidade? Mas na Europa já se falava de privacidade,
Aqui os nossos vizinhos, a Colômbia, já tem privacidade na Constituição deles, né? E a gente não tinha nada. Não, tinha a lei Carolina Dickmann, tinha o Marco Civil, legal. Mas uma lei focada em privacidade não tinha. Não tinha. Então, a computação quântica, anos atrás, era algo que só tinha esses debates, mas dentro de meios acadêmicos, né? Então, começou a se propagar o tema quântico agora para fora das academias, né? Então, a gente está... Hoje, as pessoas já perguntam, poxa, em uma das palestras que eu fiz lá na H2HC, foi justamente sobre criptografia, pensando na cibersegurança no meio quântico. É justamente isso, né? Porque hoje a gente aborda vários temas, mas o principal, que é a tecnologia quântica, eu não vejo as empresas... Poxa, será que eu tenho que me preocupar com isso? Né? Será que é uma tecnologia que pode me ajudar? Eu não vejo as empresas hoje se contestando. Não. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas e levantando esse questionamento. Aqui no Brasil é muito novo e é isso. Ainda está no terreno mas ainda está muito no terreno da pesquisa. Por que eu falo isso? Quando eu falo assim, eu vou fazer uma pós em comunicação quântica, o que é? Mas se você vai alguma coisa de terapia... Pessoas que estão dentro das faculdades, estudando outras áreas, me perguntaram, professora, doutora. Mas Silvia, o que é? O que é? Não tem nada a ver, não. Isso é ciência, é tecnologia. Mas isso ainda não está na boca, não só das empresas, mas do geral. Não está do geral. E aí você fala assim, é que nem a IA, quando chegou, já tinha há muito tempo de pesquisa, já tinha muita gente investindo. E quando chegou, nossa, fez essa transformação toda. É um perigo oculto ali. Não, e assim veio para ficar. E fala, o hype vai acabar. Mas a questão, assim, já mudou muito o cotidiano. Aí, o que acontece? A física quântica já faz parte do nosso dia a dia, a gente não sabe. Porque a gente está hoje na segunda geração de tecnologia quântica. Semicondutores, laser, ressonância magnética, tudo isso vem de teoria quântica. E eu não sabia até então. Formada em engenharia, a gente trabalha com... Viu o celular, né, surgir na nossa vida, mas não seria possível se não fosse a teoria de semicondutores que vem da física quântica. Então, já existe a primeira geração de tecnologias quânticas que a gente não fala, e agora vem a segunda que vai vir com esse turbilhão de mudanças. E foi por isso que eu fui fazer uma pós-graduação. Falei, tive muita dificuldade no começo. Eu podia ter estudado física quântica. Alguém tinha que ter me explicado. E aí, não, mas para o final, hoje, assim, é claro, todo o corpo de professores são, assim, referências na área. No Brasil e no exterior. Foi o melhor grupo de professores que poderia fazer essa especialização. Que escreveu livro, o Rafael Chaves, por exemplo, escreveu um livro de informação quântica, já está entre a lista de pesquisadores influentes de um ano aí. Então, gente muito boa que está estudando isso há 15, 20 anos. De pesquisa na área de quântica. Eu vou querer dominar isso em 6 meses? Não dá. Mas foi muito, muito legal. Assim, é só um começo, assim. Foi um começo. Eu acho que é importante a gente falar disso para a comunidade. Então, aqui é um podcast para a comunidade de tecnologia. Para essa galera ficar atenta que vai ter muito emprego e não vai ter gente para trabalhar de novo. De novo. Mais um hype que pode ser surfado. Mais uma tecnologia chegando, né? E aí, estamos chegando quase no final, gravando bastante, dá para falar o resto da vida aqui, às vezes ninguém entendeu, mas a gente consegue falar. Mas a gente precisa fazer um momento Nostradamus aqui, cara. Eu vou fazer um desafio aqui bem interessante para os dois. Ele já não começou aí com os não, mas agora é um Nostradamus diferente. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Você falou que vai começar pelo servidor. Eu quero saber quando eu vou poder ter o meu MacBook com processador quântico. Com quantos anos você acha que vai sair o primeiro... computador portátil com processador quântico? Vamos lá. Para gravar, galera, momento Nostradamus, primeiramente, Ney. Queria dar a má notícia que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ainda que acontecesse, não vai servir para nada, né? Porque aí é o ponto. Mas o que eu imagino, o que eu, Ney, imagino, e toda a pesquisa que eu venho acompanhando está indicando para isso, é que os computadores, que hoje a gente depende de poder de processamento, armazenamento, etc., eles vão passar a ser uma casca.
né? Ok. E a partir... vai estar tudo numa nuvem, literalmente. Exatamente. Então, o nosso processamento nunca vai ser... Então, até o processamento da minha própria máquina não vai ser mais on-premise. O bare metal vai morrer de vez. Basicamente, o que eu quero dizer é que tudo que você precisar fazer não vai mais precisar ter um hardware na sua mão, né? Ok, fabricante de hardware. A gente passa a olhar até para quem é fã de Tron, né? Ok, é Tron, muito Tron agora. Né? Então, falamos de Marvel, agora fomos para Tron. Tron é clássico. Tron é clássico. Mas fez sentido total. Mas se você olha o filme de Tron, né? Uhum. Você vê que todo mundo está utilizando tecnologia ali. O processamento está em outro lugar. Mas o processamento está em outro lugar, né? Então, imagino dessa forma acontecendo. E quanto tempo você acha que vai estar acessível, então, vou trabalhar na computação quântica, um usuário comum. Vai estar lá... Aí vão ser uns bons anos aí, tá? Chuta. Minimamente aí mais uns 20 anos 20 aí. anos. Para que isso possa acontecer. 5 anos comercial para grandes empresas, indústrias, etc. É algo extremamente caro. Exatamente. 20 anos é o seu Mas minimamente. o que você acha da área de comunicação e segurança? Não, eu fui para a quântica justamente por causa da criptografia. Né? O meu objetivo era, poxa, tem algo diferente acontecendo na criptografia e eu quero acompanhar isso. Foi aonde eu caí em quântica. Né? Só que como a Silvia, né? Ué, que negócio que é esse aqui? Como que isso se encaixa? Como que isso faz sentido na minha cabeça, né? Foi aí onde eu tive que dar 2 passinhos para trás e começar a estudar minimamente mecânica quântica básica, física quântica básica, para começar a entender um pouco do que estava rolando ali. Minha formação base, ela é de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, para alguém de tecnologia ter que voltar um pouco e estudar física e mecânica, né? Poxa, foram 2... Eu senti que, poxa, eu sou burro, né? Não sou a pessoa assim, mais inteligente. Eu entendo, não, pera aí. É difícil, né? E ó, é muito difícil um cara falar que tá se achando burro nas coisas, né? Não, é muito difícil. Porque não fala. Eu sou burro, fica quietinho, eu acho muito mas legal. Difícil, porque negócio, esses passos foram necessários para que eu pudesse... Não. Então, já faz um bom tempo que eu venho nas redes sociais postando, né? No LinkedIn mesmo. Eu sempre estou postando artigo, crio artigos também, principalmente baseado em criptografia, né? Que hoje é o meu foco, né? Seu foco ali onde você está. Hoje é criptografia, né? E no caso da criptografia, então já vai fazer 2 anos. Aí, de repente, nessas vias de criptografia, pode ser que daqui a uns 10 anos, não sei, aí te pergunto. Qual a sua previsão? Esse site tem proteção quântica. Quanto tempo você pensa entrando? Esse antivírus tem proteção quântica. Então, a gente está num ponto aqui, e esse ponto igual eu comentei, todo mundo está falando que tem quântico no seu produto. É fácil falar, né? Tem quântico. Tá, mas você testou isso de fato? Comprei um hot dog ontem que disse que tinha IA, entendeu? Então, é muito fácil você falar que tem quântico. Já fui em feiras em que a pessoa falou, não, que o meu produto tem a parte quântica. Tá, me explica isso daí. Qual que é o princípio quântico que tem? Mas que feira que você foi? Uma feira de tecnologia? Feira de tecnologia. Feira de tecnologia, né? Mas é isso, a galera vê os nomes e aí começa a colocar no meio. Não, mas de tecnologia falando isso. Tecnologia falando isso. A galera vê o nome e fala assim, vamos colocar isso. O marqueteiro fala, vamos pôr esse nome. É uma parada tipo assim, eu comprei esses dias no AliExpress um negócio para proteger o pé, é MEIA. Não, velho, um negócio tem IA. Não, eu te mostro, marqueteiro é uma coisa, e é uma coisa assim que assusta, por quê? Porque as pessoas que estão de fora do meio quântico vai falar, puxa, é verdade, eu tô comprando o produto top de linha. Claro que o povo vai pensar. Não é isso. Calma aí. As empresas agora estão colocando criptografia pós-quântica dentro dos seus produtos. Tá. Como é que você testou? Como é que você chegou à conclusão que isso... Porque existe a criptografia quântica e a criptografia pós-quântica. A pós-quântica é que são resistentes a ataques de computadores quânticos. Exatamente. E ninguém tem como testar porque não está acessível para fazer. Como é que você testou isso aí? Aí é o ponto. Cadê o por isso que a gente entra. Disso aí. Exato. Então a gente está num momento aqui em que os computadores quânticos existem, a gente já testou os algoritmos quânticos, então... existem, funcionam. Ok.
Agora, os pós-quânticos só vai ocorrer em outro momento. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso. Hoje, com essa difusão de conhecimento que a gente tem na internet, assim, a gente tem, por exemplo, biohackers. Tem caras que estão lá fazendo alterações de DNA em casa. Sim, se eu falo isso aqui há um tempo atrás, vai ficar todo mundo rindo assim, Raoni, isso é louco. Eu já ia rir. Mas nego tá fazendo cachorro que brilha no escuro. Pegando informação genética de uma água marinha. Infelizmente é verdade. E tá fazendo Mas ele simula isso onde? Isso está acontecendo hoje. Assim, tá acontecendo hoje. As pessoas já estão fazendo isso, entendeu? Infelizmente. Tem um cara, o Dani, do Code of Reality. Claro que em países que aonde não tem fiscalização ética para esse tipo de coisa. Então, não vai ser nenhum país que não vai ser preso para fazer esse tipo de coisa. Esse cara, o Dani, desse Code of Reality, ele começou um experimento que ele lança um laser na parede. Aí eles fazem uso de DMT. Ele olha o laser e ele vê um código rolando ali dentro. E aí, esse é o primeiro experimento com DMT que é persistente. Qualquer pessoa que faz o experimento vê um código. E eles estão achando que esse é o código da Matrix. Ele falou, cara, fica rolando um código igual... para a nossa previsão. Não, mas o que acontece? O que eu estou dizendo é o seguinte, pessoas estão fazendo experimentos e por causa da internet, eles conseguem compartilhar informações de um jeito que a gente nunca viu antes. Sim. Então, antes, uma hoje experiência eles dessa... no TikTok, por exemplo. Uma experiência dessa poderia estar sendo conduzida por uma ultra universidade, eu não sei o que, grandes pesquisadores. Na grande publicação. Hoje, um doidão consegue fazer um negócio completamente fora da caixinha, publica no YouTube e outro cara vai lá e confirma essa teoria, e outro começa a testar, e o cara, fiz aqui, misturei o DNA de uma coisa com a outra. Assim, será que vai haver espaço para que pessoas também comecem iniciativas diversas usando o conhecimento quântico? Olha, assim como qualquer outra tecnologia, se tiver acesso, assim que o povo tiver acesso, todo mundo vai conseguir a minha pergunta, testar. Quando vai ter, aí começa a ter causa, aí é outra história. E aí até uma das coisas que eu coloquei até na minha palestra da H2HC foi justamente a autenticação, né? Tá, eu estou tendo computadores quânticos. Okay. Como que a sua senha ela é guardada em um banco de dados? Criptografada. Óbvio. Como que ela é criptografada? Hash, em algumas vezes, né? Com o algoritmo de Groove eu consigo quebrar essa criptografia. Logo, a sua senha não é mais segura. Né? Tá, e agora como que eu posso gerar segurança em cima disso, né? E uma das hipóteses que eu sugeri foi colocar a senha bioquântica, né? A senha bioquântica é onde eu capturo elementos únicos do seu corpo. Biológicos que estão só em você e você exatamente. Minha íris, do meu olho. Que coisa linda. Exatamente. Olha aí, falando coisa linda. Então aí... A quântica já pegou. E aí o objetivo é... Nossa, faz sentido total. Então, e aí o objetivo é... Fiquei menos preocupado, tá vendo? Você falou, preocupe, agora eu tenho medo, agora já fiquei um pouco agora menos você pode ficar menos despreocupado. Bem, eu já estava encerrando lembrando que ainda é uma teoria, né? Então essas pessoas que estão voluntariamente doando informações da íris deles... Não, voluntariamente o caramba, eles estão ganhando dinheiro. R$100, olha, bom de bestão aí. Silva, momento Nostradamus, nós estamos já estourando pra caramba o tempo, mas momento Nostradamus, Silva, quando é que você acha, mesma pergunta que eu fiz pro Ney, que vai estar acessível ao grande público, né? Não só as grandes empresas, quem vai beber ali da primeira tecnologia. Quando é que você acha que o cidadão vai estar lá e vai estar acessando o seu device, qualquer que seja, acesso à computação quântica? Eu sou mais pessimista, assim, de... Vamos lá. Ele falou 20 anos? Ele falou 20. Eu falei uns 30. 30. Na parte de computação. Agora, de comunicação, criptografia quântica, a parte de segurança, eu acho que vai ser mais rápido. A gente vai ouvir falar, existe uma criptografia quântica aplicada aqui nessa rede. Você vai falar de rede quântica, ligando universidade. Já existe um aqui no Rio de Janeiro, né? Da rede quântica do Rio. Então, a gente vai ouvir falar mais da parte de comunicação. Então, entre 5 e 10 anos.
Agora, a computação... Acho que vai 30. Beleza, daqui 30 anos, ouvinte, a gente volta a falar sobre o tema. Daqui a 30 anos eu estar viva. Não, vamos estar todos aqui. Estaremos vivos. Por favor, né? Eu estarei viva, mas não sei consciente. O papo tá quântico pra caramba, tá físico, tá Big Bang, tá Marvel, tá tudo. Mas chegamos naquele momento. Agora um oferecimento quântico da CS Pro e da C Cyber Pro. Eu vou passar para vocês as considerações finais. Microfone livre para vocês deixarem aí jabá, link, informações, enfim, fiquem à vontade. Qualquer link que você deixar vai estar na descrição. Vai estar na descrição e também o LinkedIn de vocês, quem tiver aí. Fala ali para aquela câmera lá para falar para a galerinha. Meu LinkedIn é o ney.lopes, então acessa lá, sempre tem informações de tecnologia quântica, né? Sempre posto lá também no Instagram. E assim, estudem criptografia. Criptografia vai ser um meio que vai permear toda a computação quântica. Fica a dica. A segurança vai ser baseada na tecnologia de criptografia quântica. Então, estudem criptografia aí. Sensacional, né? Vai lá, Silvia. Aquela câmera ali, eu sempre falo para a câmera. Aquela lá, aquela câmera close. Silvia Coelho, no LinkedIn. Lembra que eu sou Top Voice, né? Top Voice, Esse selo ainda vale. Vale. E no Instagram, Elas Programam, eu comecei a falar de física quântica, de tecnologias quânticas um pouco tímida. Estou aqui a primeira vez falando disso, porque realmente foi um período complicado, mas abriu muitas portas em termos de... É um mundo muito novo. Eu acho que é importante estudar física quântica, conhecer a história, entender de física e também... Concordo com o Ney que acho que precisa estudar criptografia. Meu marido, que é médico, está estudando criptografia lá em casa agora para mim. Eu falei, estuda o algoritmo de Shor aí, de Grove, entende aí sobre criptografia. Ele adora essa parte de segurança. Vamos estudar criptografia porque é importante. Vai realmente... Acho que vai ser mais rápido. Não. Ney, Silvia, muitíssimo obrigado por gravar aqui o primeiro Podcafé, com certeza de muitos, sobre computação quântica, sobre quântica, física e etc. Silvia, meus parabéns por você ter pegado esse desafio, aceitado. Tô aqui por sua causa, Diogo. Eu sei, mas assim, realmente, assim, cara, não é pra qualquer um não, gente. O que ela fez aí, assim, a hora que ela me contou, eu falei, essa velha doida pra caramba. Eu não sei se eu falo nada, vou deixar ela aí, porque ela não vai desistir. Eu conheço, eu voltei, eu fiz questão de encontrar ela faz 2 semanas, e eu me conto. Ela vai me contando, eu falei, tá bom, calma aí que nós temos um especialista que vai lá, você vai lá. Não, Diogo, não sei o que. Não, vai sim, vai gravar aqui. E daí, cara, com certeza hoje você me ajudou bastante a entender um pouco mais, né? O Mr. tentou atrapalhar com a panela de pressão, mas você ajudou. Mas obrigado. E assim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes hoje tá com aquela pulguinha atrás da orelha e ajudou a esclarecer um pouco desse mundo que vai chegar e é inevitável. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Né? Obrigada aí obrigado. Foi embora com vontade de falar de enlace quântico. Mas depois do o Mr. vai começar a vender a panela de pressão quântica dele. Eu só achar uma com IA, tô satisfeito. Já vai ter os ovos quânticos. Mr. Eggs quânticos, entendeu?